Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o que acontece com as pessoas que sabem demais. Nós iremos falar sobre OVNIs, sobre tecnologia antigravidade, iremos falar sobre homens de preto e também sobre o serviço secreto americano, para você entender o que acontece com uma pessoa que sabe demais, uma pessoa que começa a estudar e ela tem assim um acesso à informação absurdo. E eu vou explicar isso aqui para você ao longo deste vídeo, tá? Eu vou pedir para você caridosamente para que você possa deixar o seu like neste vídeo e que você possa compartilhar esse vídeo nas redes sociais com seus familiares e amigos. Por se tratar de um canal pequeno, esse canal não tem tanta relevância e muitas vezes o conteúdo produzido ele acaba não impactando as pessoas, já que o algoritmo só beneficia quem faz aí um besterol americano. Então, para esse canal manter a vida dele, para esse canal ter uma audiência saudável, eu peço encarecidamente que deixe o seu like, verifique se está inscrito. Aquele sininho, ele é muito importante para você receber o meu conteúdo, que fica do lado da inscrição. E, se possível, compartilhe com seus familiares, você e seus amigos. Você vai me ajudar demais a divulgar esse projeto, tá? E claro, quem tiver o interesse em conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, aprender sobre empreendedorismo, quem quiser aprender a desatar as amarras do sistema, é o primeiro link aí na descrição, você vai se informar sobre o assunto, tá bom? Pois bem, o que nós vamos falar hoje aqui? Nós vamos falar sobre o Morris Jessup. E esse cara, ele foi um ufólogo que na década de 50 que começou a investigar como que os OVNIs faziam para alcançarem altas velocidades, de repente esses OVNIs pararem no ar e quem está dentro dos OVNIs não virar purê de batata. E aí a pergunta que ficava é, como é possível alcançar tamanha velocidade? A gente está falando aqui de 30, 40 mil quilômetros por hora, que é uma velocidade dos OVNIs, é algo inacreditável, e ao mesmo tempo frear em um curto período de espaço e basicamente ninguém dentro do OVNI sofrer nenhuma reação. Então a ideia do vídeo de hoje é o seguinte, explicar para você que houve um pesquisador americano que começou a tentar entender o que estava acontecendo. Começou a ligar para algumas pessoas, começou a estudar para ver aonde que a coisa ia chegar. Pois bem, o Morris Jessup, ele escreveu um artigo, tá? Chamado, um livro na verdade, porque a gente fala artigo aqui, mas o cara escreveu praticamente mais de 100 páginas explicando o funcionamento dos OVNIs, explicando o interesse repentino pela Lua. E depois, no final do vídeo, eu vou falar um pouco sobre a Lua aqui. Eu até desenvolvi um e-book falando sobre o assunto, depois eu coloco ele aqui para vocês, tá? Ó, basicamente ele escreveu um livro, vou chamar de livro, tá? Chamado O Caso dos UFOs. E esse livro ele chamou a atenção do governo americano, principalmente da Marinha americana, tá? E por que esse livro chamou a atenção? Deixa eu voltar aqui a imagem para mim, só para poder explicar para vocês. Por que esse livro chamou a atenção? Esse livro chamou a atenção porque, segundo o Morris, os discos voadores eles têm uma tecnologia de antigravidade. Então o que é gravidade? Gravidade, quando você pega uma maçã, uma bola, e você está com ela a uma certa altura, 1,5 m, e você solta a bola, ela vai cair no chão. O que é a antigravidade? A antigravidade é o oposto disso. A antigravidade ela é basicamente o efeito negativo da gravidade. É como se a bola ela voltasse ao seu estado original. Então você solta a bola, ela cai no chão. A antigravidade é o quê? A bola voltando para sua mão. Então é algo que anula a gravidade. Antigravidade é a completa anulação da gravidade. Então, por exemplo, se você acelera uma moto, você vai sentir um tranco para trás. Você vai sentir um tranco para trás. Agora, se você estiver dentro de um avião, ainda que esse avião esteja 1.200, 1.400 km por hora, você não vai sentir aquela frenesi toda,
porque você está dentro do avião, tá? E aí nós temos aí algumas leis como a inércia. O que acontece com a questão da gravidade, tá? Como que é possível que um OVNI consiga frear num curto período de tempo, sendo que os caças americanos não têm essa capacidade? Se tu pegar um caça, um F-22, e você tentar frear num curto período de tempo, o piloto vai desmaiar. Então não tem como esses aviões replicarem o que os OVNIs fazem. E aí, se você tem um dispositivo de antigravidade, você não sofre com as leis da física. Você não sofre com as leis da física. Só que aí eu preciso dizer uma coisa para vocês. Gravidade não existe. Eu sei que é um conceito maluco, pode parecer algo bizarro, bizonho, mas gravidade foi criada por Isaac Newton, que era um ocultista do mais alto grau, para esconder fenômenos da natureza como o éter e como a densidade dos materiais. Então, o que faz um objeto cair é o que? O ar tem uma densidade leve e, por exemplo, uma bola de boliche tem uma densidade pesada. Então, a tendência é que a densidade daquilo que é mais pesado vá para baixo. Então, esse é o verdadeiro efeito. Não existe uma gravidade, existe uma densidade. Por quê? Porque o planeta Terra ele tem um campo eletromagnético que a NASA chama de cinturão de Van Allen, que é um campo eletromagnético que influencia toda a nossa vida. Graças a esse campo eletromagnético, tudo condensa para baixo, fazendo com que as pessoas fiquem no chão. Quando você chega a 80 quilômetros de altura no céu, o campo eletromagnético ele já começa a não influenciar mais a sua vida e as coisas começam a flutuar. Então você consegue, eu quero deixar isso bem claro, você consegue explicar tudo no universo através da eletricidade e do campo magnético. Então a questão da densidade dos materiais, eu vou chamar de um contexto mais fácil. A questão da gravidade, tudo isso é explicável através do campo eletromagnético. Então o que acontece? Se você tem um dispositivo eletromagnético acoplado numa nave e esse dispositivo ele consegue produzir um campo magnético que faça oposto ao da Terra, basicamente você consegue anular os efeitos da física. Porque você tem um campo principal e você tem um dispositivo que é o oposto daquilo que está acontecendo. Então o Morris ele começou a pesquisar e começou a entender que as naves, os discos voadores, utilizam tecnologia magnética. Eles utilizam o campo eletromagnético tanto da Terra quanto dispositivos magnéticos estão dentro da nave que fazem com que os discos voadores consigam se locomover numa alta velocidade e sem sofrer interferência pelas leis da física. Você só vai conseguir entender esse conceito se você abandonar a gravidade e começar a entender sobre o campo eletromagnético e que sim, ele consegue exercer pressão para fazer você ficar no chão. Então é um conceito novo, mas é um conceito que se fosse falso, os caras não usariam os discos voadores. Tá? Então basicamente ele começou a pesquisar e entender sobre o assunto. Qual foi a premissa da coisa? Ele começou a escrever sobre o caso do Projeto Filadélfia, que foi uma nave, né? Foi um navio, tá? Acho que foi um navio de torpedos americano que praticamente desapareceu e reapareceu em outro lugar através do campo magnético, né? Os Estados Unidos queria desenvolver uma tecnologia para tornar o navio invisível e acabou se teletransportando para outro lugar através do campo magnético. A partir dali do Projeto Filadélfia começou-se experimentos militares com campo eletromagnético de forma avassaladora. E qual foi a premissa que fez com que o Morris começasse a ser procurado até mesmo pelos homens de preto e pelo serviço secreto da Marinha Americana? Foi por saber demais. E o que esse cara sabia? Tá? Eu cheguei a ler a revista dele, o artigo dele, e é basicamente o seguinte. Ele se perguntou da seguinte forma. A maioria dos discos voadores que estão no céu, será que esses discos voadores, e isso incomodou o sistema, foi isso que incomodou o sistema, a maioria dos discos voadores que estão no céu, será que esses discos voadores
são de extraterrestres? Ou será que esses discos voadores são de seres humanos? Então essa foi uma das primeiras perguntas que chamou a atenção. E aí ele começou a descrever que o governo tinha essa tecnologia, principalmente após o período do Projeto Filadélfia, tá? Que fez com que um navio se teletransportasse de um ponto ao outro. Tá? Infelizmente, foi um projeto que não deu muito certo, as pessoas que sofreram esse teletransporte ficaram loucas, algumas foram fundidas com o casco do navio, outras desapareceram. Né, o navio ele desapareceu durante 5 minutos e reapareceu quilômetros em outro lugar. E basicamente o que se chama a atenção nesse projeto foi o uso de campo eletromagnético, que claro, né, veio por parte do Nikola Tesla. Aí entra uma questão que eu preciso dizer aqui para vocês. O que o Morris Jessup ele falou. Os discos voadores, na grande maioria das vezes, não são de extraterrestres, mas sim de militares que já dispõem dessa tecnologia. Então, a afirmação dele é que 99% dos discos voadores que estão no céu não são extraterrestres. Não são marcianos, não são, sabe, reptilianos, nada disso, cara. A maioria dos que estão no céu são de seres humanos que, graças a essa tecnologia, conseguem transitar pelo espaço. E aí começa a se levantar muitas perguntas. Principalmente a pergunta é o seguinte: se os OVNIs que estão no céu, a grande maioria são seres humanos, por que acontece muitos casos de abduções? Por exemplo, existem pesquisadores ufólogos que dizem que nos Estados Unidos já aconteceu mais de cada 100 pessoas que vivem nos Estados Unidos, uma pessoa tem uma experiência sobrenatural, uma experiência que poderia ser catalogada como uma experiência OVNI, uma experiência paranormal, uma experiência que não é convencional, uma de cada 100 nos Estados Unidos. Aí a pergunta que fica é: se são seres humanos, se é o exército, por que abduções de seres humanos? Por que abduções? Por que desaparecimento de seres humanos? E aí você começa a se perguntar. E aí essas são perguntas que levaram o cara a praticamente começar a ser vigiado pelo serviço secreto americano. Ele mesmo diz que no escritório dele os lápis estavam mudados de posição, as pessoas abriam as suas cartas e selavam novamente. Então, praticamente, ele era observado. Ele ficou observado durante 5 anos pelo serviço secreto, até que os homens de preto começaram a aparecer, começaram a ficarem próximo da casa dele, né? A um quarteirão de distância. Ele começou a ver pessoas de terno, pessoas que não tinham cabelo. E o final do Morris Jessup é o seguinte: ele tirou a própria vida, né, dentro de um carro na Flórida, né, nos Estados Unidos. O carro dele estava parado no estacionamento, o carro estava ligado, tinha uma mangueira no cano de descarga do carro que ia para dentro do carro e ficava mandando monóxido de carbono, e o cara morreu de asfixia, né, faltando oxigênio. Dizem, né, claro, que é algo que ele mesmo cometeu, mas, né, a gente sabe que tem coisa por trás. Né? Dificilmente um homem quer tirar sua própria vida, dificilmente, tá, pessoal? A grande maioria das vezes a gente sabe que os caras fazem aparecer que foi a própria pessoa que quis, mas a gente sabe que não é bem assim. Então você começa a se levantar muitas perguntas. Por exemplo, mutilação de gado, desaparecimento de seres humanos, uso de OVNIs para tudo quanto é lado em espaço aéreo irrestrito. Então você começa a perceber que se seres humanos estão utilizando a OVNIs, eles não estão respeitando nada. E outra coisa, qual é o propósito da mutilação de gado se são seres humanos que estão ali? Aí você começa a ver uma coisa, que os seres humanos eles fizeram um acordo com outras raças. Fizeram um acordo para dispor de grande tecnologia, para dispor de algo que fizesse com que
os governos tivessem grande poderio bélico, foi feita uma aliança com extraterrestres. E esses extraterrestres, muitas vezes, eles nos enxergam, seres humanos, como alimento. Eles enxergam os seres humanos como uma fonte proteica. E aí começa a ver o governo. E aí eu digo para vocês abertamente: só existe crime organizado porque o governo ajuda. Porque se o governo ajudasse, esse bando de mongol, de nóia, não conseguiria fazer absolutamente nada. Então, praticamente, o cara começou a vasculhar esse tipo de informação. E chegou à conclusão que a maioria dos OVNIs era do governo americano. E aí ele foi entrevistado pela Marinha, teve o serviço secreto que ficou na cola dele durante muitos anos. E um dia antes dele falecer, ele ligou para um amigo dele conhecido e disse que tinha uma grande revelação para fazer, que ele acabou descobrindo uma coisa que vai impactar o mundo, né? E ele falou isso à noite, ficou uma hora no telefone, provavelmente o telefone grampeado, né? E aí no dia seguinte ele foi encontrado morto. E aí ninguém nunca ficou sabendo dessa grande revelação. Caso os artigos do Morris, na verdade são livros, né? Eram imensos. Você pegava o livro do Morris Jessup, mais de 100 páginas facilmente, detalhando a questão magnética, detalhando a tabela periódica, detalhando sobre eventos que acontecem na Lua. E falando de eventos que acontecem na Lua, ele começou a observar a Lua e perceber uma movimentação na Lua. Não só de OVNIs, mas principalmente de luzes na Lua. Para quem sabe, a Lua é uma refração daquilo que é a Terra, tá? É uma refração na abóbada. Só que pontos luminosos começaram a aparecer em regiões estranhas, regiões completamente apagadas da Lua. E ele começou a observar isso e começou a correlacionar aos OVNIs, tá? E aí ele começou a catalogar e documentar tudo. Mas o ponto principal que levou esse cara à ruína foi assumir que o governo americano, a maioria dos OVNIs eram seres humanos, tá? Então esse foi a grande ruína. Eu tô falando isso aqui para vocês, pessoal, porque esse caso aconteceu na década de 50, foi por volta de 53. Nós estamos falando aqui de pelo menos 70 anos, então não se preocupe tanto com isso, porque tem 70 anos que isso aconteceu, tá? Então é óbvio que qualquer governo vai ter disco voador, meu irmão. Se os caras já tinham um disco voador há 70 anos atrás, imagina agora. Então é óbvio que vai ter. E por se tratar de um caso muito antigo, eu tenho um pouco de liberdade para poder falar. Até porque hoje os caras têm tecnologias muito mais absurdas do que disco voador. Disco voador já é algo até ultrapassado, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. A proposta do vídeo hoje é informar para vocês sobre esses casos que ocorreram no passado, tá? E que basicamente a ideia desses casos, como do Morris Jessup, é o que? Descobrir como funciona o OVNI e quem está por trás disso. E isso levou ele à ruína, a ser encontrado morto. Inclusive, né, com visitas de homens de preto sobre a sua residência, tá? Espero que esse vídeo tenha agregado valor. Por favor, deixe o seu like, inscreva no canal, ative as notificações. E quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links aqui embaixo na descrição, tá bom? Fique na paz.